Olá para você! Olha, de volta o Conexão Rural Germe Pasto e o programa de hoje está muito especial, com muitas informações técnicas sobre novas variedades de capins, de cultivares, lançadas recente pela Embrapa Gado de Corte, que tem sede aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde nós estamos conversando com você, falando para todo o Brasil sobre as boas oportunidades para que você faça excelentes negócios hoje com a Germe Pasto. Olha aí, nós vamos destacando para você o programa de hoje, que vai trazer as características do capim paiaguás, as principais vantagens desse capim e, é claro, que vamos tirar dúvidas para você pecuarista, para você agricultor, que utiliza também o capim para o plantio direto. É possível, sim, claro, que dentro da produção de capins ou de forrageiras, o uso para o plantio direto para quem faz a agricultura. E você também não pode perder a última chance para ganhar uma VDTEC 190. É a campanha da Germe Pasto, compre e ganhe. Daqui a pouquinho você vai saber como funciona essa campanha. Você que não sabe ainda, né? Porque você que nos acompanha todos os sábados, todas as semanas, nós temos aqui as informações sobre o compre e ganhe. Compre e ganhe é uma promoção da Germe Pasto para você ganhar a VDTEC 190, hein? É muito fácil, daqui a pouquinho eu te explico. E ainda, nós teremos a participação do Daniel Diraimo, que é o nosso gerente de vendas, e hoje um convidado especial, que é o Rodrigo Amorim, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, é engenheiro agrônomo e que está aqui para falar sobre as novas cultivares lançadas recente pela Embrapa Gado de Corte. Bom, primeiro o nosso convidado. Com certeza. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Bom dia para vocês. Bom dia, estar aqui, viu? Obrigado. Daniel Diraimo, tudo bem? Bom dia, Éder. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pela vinda. Muito interessante, Éder, discutir essas novas cultivares. Os produtores nos ligam, querem saber informações sobre os novos materiais que a Embrapa tem. Então, é oportuno trazer o Rodrigo, conversar, debater isso, onde o produtor pode utilizar, quais são as principais vantagens, de que maneira, em que tipo de solo, em que tipo de condição, quais serão as vantagens ao utilizar o paiaguás. E é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de conhecer ele na Embrapa, já vi na Embrapa e realmente é diferente. O trabalho que a Embrapa faz de pesquisa, de seleção para lançar esses novos materiais é muito intenso, é muito rigoroso. Então, quando chega um novo material, é porque realmente está testado, é porque realmente tem diferencial e é porque realmente o produtor que utilizar vai conseguir colher bons resultados. Porque uma cultivar dessa, para entrar em comércio, já passou por anos de pesquisa. Exatamente. E por isso está colocado à disposição do produtor rural. Bom, antes da gente bater um papo com o Rodrigo, e a gente vai falar sobre o paiaguás hoje. Inclusive, esse ano teve a Dinapec, nós estivemos lá na Dinapec, aqui na Embrapa Gado de Corte. Fomos lá conferir de perto esses lançamentos. Daqui a pouquinho você vai ver uma matéria da nossa visita lá à Dinapec. Mas antes, eu quero aproveitar aqui o Daniel e para a gente relembrar a você sobre as promoções da Germe Pasto. Em especial, o Compre e Ganhe. Já que é uma promoção que vai até o final da Copa, e a Copa parece que já acabou para o Brasil, né? Exatamente. Tá certo, tá bom. Mas não acabou ainda para o pecuarista, para o produtor rural. Tem mais chance. Ainda tem mais chance aqui. Tem mais chance. O produtor rural que precisa formar sua pastagem, que precisa alimentar os seus animais, tem a oportunidade de ganhar a VDTEC. Que jeito? Muito fácil. Depois o Rodrigo pode até nos ajudar pelo seguinte, Éder. O produtor que entra em contato com a Germe Pasto e compra a Piatã, ganha a VDTEC. Então, a Piatã também é uma cultivar lançada pela Embrapa. O Rodrigo pode nos ajudar a explicar um pouquinho também sobre o Piatã, quais são as vantagens, o que o produtor ganha ao utilizar essa forrageira. E na Germe Pasto ganha em produtividade, ganha com certeza alguns diferenciais e também comprando o Piatã da Germe Pasto ganha a VDTEC. É muito simples, né? O produtor comprou 2.500 quilos de Piatã incrustado, ganha a VDTEC. Ou 1.500 quilos de Piatã VC74, semente pura. Então, comprou uma dessas duas opções de sementes, vai levar a VDTEC, vai aproveitar todo o diferencial dela. Última semana, viu? Último dia, né? Último dia, é verdade. Hoje é o último dia para o Compre e Ganhe VDTEC 190. Isso porque, afinal, já é quando, hein? Domingo, dia 14. Esse final de semana, já dia 14, é dia 13, né? É final do Brasil, da Copa no Brasil. E então a campanha, né, nós falamos desde do início, né, antes um pouquinho da Copa, que a promoção seria durante o período da Copa do Mundo. Exatamente. Compre e ganhe. Comprou 2.500 quilos do capim Piatã incrustado, ganha VDTEC. Comprou 1.500 quilos do capim Piatã puro, 74% de VC, exato, ganha também a VDTEC. Nós temos um vídeo que conta para você, tintim por tintim, como funciona essa promoção. Lembrando que hoje é o último dia. Confira aí.
Só até o final da Copa, a Germipasto vai dar uma VDTEC para quem comprar 1.500 quilos de Piatã VC74 ou 2.500 quilos de Piatã incrustada. A grande vantagem é a economia que esta semeadora proporciona. Só para você entender melhor, com a VDTEC, a semeadura e a incorporação podem ser feitas de uma só vez. Isto significa que você vai deixar de gastar em média R$ 35 por hectare. Ou seja, para quem plantar os 1.500 quilos de Piatã VC74 ou os 2.500 de Piatã incrustada, a economia vai ser de R$ 9.100. Ah, e sem contar que a VDTEC é um presente da Germipasto para você. É a nossa empresa, sempre ao lado do homem do campo. Economia, viu? É isso que interessa, é a palavra de ordem hoje dentro do agronegócio. O produtor tem que aumentar a produtividade e economizar. E a VDTEC, justamente, ela é isso, traduzindo, ela é isso. Ela aumenta a produtividade e reduz o seu custo. E você pode ganhar a sua VDTEC hoje, né? De que maneira? Você vai adquirir 2.500 quilos do capim Piatã, né, ele incrustado. Você vai adquirir e vai ganhar a VDTEC. Não é sorteio não, é comprou, ganhou, é na hora. Compra o produto, ganha a VDTEC 190. Ou 1.500 quilos do capim Piatã puro, 74% de VC. Ganha a VDTEC. É uma promoção, compra e ganha, não é sorteio não. E aí o Rodrigo me perguntou o seguinte, alemão se for campeão, ganha a VDTEC 190? Todo mundo ganha se comprar aí o capim Piatã, nessas condições, tá certo? Então pega o telefone, liga agora, põe o telefone pra gente, obrigado, 0800 647 0050 e também o 673389 6700. Então aproveite, hoje é o último dia para você comprar e ganhar a VDTEC 190. Durante o programa eu vou continuar lembrando o produtor rural para não perder tempo e aproveitar essa promoção fantástica da Germipasto. Olha, por sinal, visita o nosso site, viu? www.germipasto.com.br e também estamos nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Procura Germipasto nessas duas redes sociais. Rodrigo, esse ano nós tivemos a Dinapec. Que mês que foi mesmo, hein? Foi março. Março, né? Final de março. Março, nós tivemos lá. Inclusive, a Germipasto foi lá, foi ver as novidades e foram lançados praticamente três, né? Tupi, Paiaguás e o Zuri. Isso. Sim, convênio Embrapa Unipasto, né, na qual a Germipasto está contemplado, nós temos 4 materiais hoje. Foram lançados 4 materiais. BRS Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguás e Zuri, que foi lançado na Dinapec. Tá certo. E o nosso assunto de hoje é o Paiaguás. E já vou deixar combinado com você, para o próximo programa, nós vamos continuar juntos, no próximo programa, para falar do Zuri. Então, hoje vamos falar das características do capim Paiaguás e no próximo programa, semana que vem, né, daqui uma semana, você vai acompanhar também o Rodrigo Amorim, pesquisador da Embrapa, falando sobre as características do capim Zuri. Você participa conosco? Opa! Tá certo, tá com combinado certeza. então. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar uma matéria da nossa visita à Dinapec 2014, onde a Germipasto foi conhecer de perto essas novidades lançadas pela Embrapa Gado de Corte. Acompanhe aí. Conexão Rural Germipasto veio até a Embrapa Gado de Corte acompanhar de perto a Dinapec 2014. Aqui várias novidades, vários lançamentos, em especial novas variedades, novas cultivares de capins, que você vai conhecer em nosso programa. Manejo de pastagens, sistemas integrados e o lançamento de novas cultivares foram alguns dos destaques abordados na Dinapec 2014. O evento aconteceu na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, e reuniu pesquisadores, empresários, estudantes e produtores rurais. Um dos atrativos da Dinapec deste ano foi o lançamento do capim Paiaguás. A zootecnista e pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Denise Montanher, destaca entre várias características que a nova braquiária é uma excelente alternativa para a diversificação de pastagens em solos de média fertilidade nos cerrados. Ela tem como principal característica uma boa produtividade e manutenção de produção de lâminas foliares e valor nutritivo durante a estação seca. Melhor até que a braquiária BRS Piatã, que foi lançada também com esse objetivo. Então é uma cultivar que se destaca pelo seu uso durante a época das águas, de forma bem semelhante às cultivares já existentes no mercado, Marandu, Xaraés e Piatã, com a mesma capacidade de suporte, a mesma capacidade de ganho individual dos animais, mas tem esse diferencial de se manter produtiva, com folhas verdes e com bom valor nutritivo durante a seca.
Além do capim paiaguás, aconteceu também o lançamento de uma gramínea de alto valor nutritivo e resistente à cigarrinha das pastagens. Estamos falando do capim BRS Zuri, um pânico máximo. Vem como uma nova opção aí para diversificação e intensificação das pastagens brasileiras. Uma característica muito interessante dele é a resistência ao fungo bipolares, né, que é responsável pelas manchas foliares. É um material que vem aí com um bom nível de produtividade, com 8% de superioridade ao Mombaça em 2 anos de avaliação. Então é um material bastante promissor para o mercado. E a Germipasto, como de costume, também participou de mais uma edição. O supervisor de vendas da Germipasto, Rodrigo Kozubo, falou um pouco sobre a importância da Dinapec para o homem do campo. Eu acredito que o desenvolvimento dessas novas cultivares, Éder, ela vem quebrar barreiras de produtividade que o produtor precisa ter do lado dele para que ele consiga se manter no mercado. Então eu acho que esse evento é extremamente importante e essa parte de novas cultivares, então, é mais importante ainda. É importante que o produtor venha conhecer essas novas cultivares e se adeque a essas novas tecnologias. Vários produtores estiveram presentes nos campos experimentais da Embrapa. Dentre eles, um cliente da Germipasto, que conferiu de perto as novas tecnologias presentes na Dinapec. Aqui é um polo de difusão de tecnologia muito importante para a nossa atividade, né? Que seria a pecuária e a agricultura, na qual a Embrapa faz um trabalho magnífico de integração entre essas duas culturas. Conheça você também as novas tecnologias da Germipasto. Germipasto sempre ao lado do homem do campo. Tecnologias que estão à sua disposição, né? Tecnologias da Embrapa Gado de Corte à disposição da Germipasto, para que você possa aproveitar, né, e fazer uso dessas cultivares lançadas recente, né, pela Embrapa Gado de Corte, em parceria com a Unipasto. É bom nós salientarmos que a Unipasto é a união de várias empresas do setor que fomentam a pesquisa, né? Elas contribuem para que a pesquisa ela aconteça e aí nasçam novos cultivares, como, por exemplo, o BRS Paiaguás, uma braquiária brisanta. Inclusive, a Embrapa Gado de Corte, ela produz materiais técnicos para divulgar. Dá para mostrar aqui um pouquinho? Isso aqui é um livreto, um folheto da Embrapa, produzido para falar sobre essas cultivares lançadas recentes. Esse aqui é do Paiaguás, tem do Zuri e também tem do Capim Tupi, que estão aqui em minhas mãos. Obrigado. Bom, deixa eu bater um papo com o Rodrigo Amorim aqui para a gente falar, aí com o Daniel Diraim, claro, para falar sobre as características do Paiaguás, e aí o Daniel pode falar sobre características comerciais do Capim Paiaguás, como isso ajuda o produtor a alavancar mais rendimento. Rodrigo, vamos falar então sobre o Paiaguás, que é a nova força da pecuária, uma cultivar que foi fruto de pesquisa da Embrapa, da qual você faz parte. Sim. O Paiaguás vem aí entrando no mercado depois de aproximadamente 8 anos de trabalho de pesquisa, culminando nos últimos anos com as avaliações de pastejo, que na verdade é o que nos indica se ele é um material de boa qualidade ou não. E ele acabou se destacando bastante no que se refere a desempenho individual dos animais durante o período seco. Uma coisa bastante interessante que nos mostrou que ele tem uma estrutura, ou seja, uma aparência muito favorável ao pastejo. É uma coisa bastante interessante que normalmente quando algumas pessoas vão visitar a Embrapa e eles param no campo de Paiaguás, eles ficam um pouco mais impressionados com o capim, pelo seu porte, pela sua estrutura. E todo mundo pergunta, né, que material é esse? E aí nós começamos a trabalhar com esse material e percebemos que o desempenho dele durante o período seco era muito favorável e isso justificava, sim, o seu lançamento comercial. Né? Nós trabalhamos com ele tanto em pastejo rotacionado como em pastejo contínuo e essa característica de desempenho ela se manteve pelos 2 anos que a gente avaliou. Então, nós resolvemos colocá-los no mercado, né? Já mais identificando um local de uso mais adequado, respeitando naturalmente as suas exigências para que você tenha um bom plantio, que você faça o plantio correto e você tenha a perenidade desse pasto. Com certeza. Bom, Daniel, a gente, como empresa de sementes, claro que tem a mesma preocupação da Embrapa, que é sempre colocar capins no mercado que sejam capins que tragam resultados econômicos. E o Paiaguás tem a característica de trazer resultado econômico, porque, segundo o Rodrigo, ele se desenvolve muito bem em períodos no período seco, e ainda com alto teor de folhas e também de bom valor nutritivo, e é um capim de dupla aptidão, né?
Éder, e como o Rodrigo falou, não tem como nós tirarmos a seca, não tem como nós mudarmos o clima, não tem como trocar isso. Dá você fazer uma irrigação, você fazer algum trabalho, mas o custo disso é muito caro ainda, a pecuária não paga. Então o produtor precisa buscar alternativas de forragens que sejam mais produtivas, que sejam adaptadas a uma condição de fertilidade média, que seja fácil de manejar a sua pastagem, porque as áreas ainda são grandes, as divisões vêm ocorrendo, mas ainda são áreas grandes, então é difícil você manejar uma área grande, e principalmente para essa questão da seca. Estamos vivendo um período onde está começando a diminuir já as águas, a temperatura diminui, o crescimento dessas plantas reduz, então é muito importante que o produtor consiga, nós temos um colega do Rodrigo, que vem sempre no canal, aqui no Conexão, que é o Armindo, que sempre fala, o capim precisa ter forragem de qualidade e quantidade o ano todo. Então, para isso, tem 6, 4, 5 meses do ano que não chove, que é muito seco, que algumas regiões tem frio ainda. Então, precisa ter forragem o ano todo. Para isso, esse capim precisa ter qualidade para passar esse período. Então, é muito importante essas opções. O produtor não vai trabalhar apenas com um capim, não tem o capim milagroso, não tem o capim que vai resolver todos os problemas. Cada cultivar, cada pastagem tem a sua melhor característica e o Paiaguás reúne isso. Um capim onde vai em condições de média fertilidade, que é a grande maioria das regiões brasileiras, com certeza responde à fertilidade. Se o produtor utilizar um rotacionado, como o Rodrigo falou, também superou as outras cultivares. Então, utilizando uma maior fertilidade, utilizando um manejo mais intensivo, ele responde, com certeza. E a Germipasto, por fazer parte da Unipasto, fomenta, ajuda a Embrapa, colabora. Todas essas cultivares lançadas pela Embrapa, quando a Germipasto comercializa, paga royalty para a Embrapa, justamente para poder buscar novos materiais. A Embrapa tem uma coleção de forrageiros, uma série de cultivares que estão sendo avaliados. E é muito importante, Éder, frisar o seguinte, como o Rodrigo falou, não precisa o produtor entrar em contato com a Germipasto para comprar o Paiaguás para testar. Já está testado. 8 anos de pesquisa, já sabe o que funciona, em que condição, quais as cultivares. É justamente buscar essas informações. A Embrapa já tem essas informações e disponibiliza para o produtor, principalmente, Éder, para não errar, para não utilizar o capim de maneira errada, utilizar o capim, de repente, onde não vai obter resultado, porque aí acontece o seguinte, usei determinada cultivar e não tive o resultado. Porém, no Piatã, agora no Paiaguás, o produtor tem a certeza de que funciona, de que dá certo. E a Germipasto tem essas cultivares, todas essas cultivares que a Embrapa lançou à disposição do produtor rural. Com certeza. É só ligar na Germipasto que você vai encontrar também o Paiaguás. Nessa safra já tem Paiaguás, né? Já tem Paiaguás. Já pode ligar agora que já tem Paiaguás para aquisição. Pode entrar em contato, que tem sim. Eu havia falado que o Paiaguás é um capim de dupla aptidão, porque eu fiz uma confusão com o Zuri, que é para plantio direto também, né? Ou Paiaguás? Não, Paiaguás, está certo, então é dupla aptidão mesmo. Exatamente. Então, tanto para pastejo quanto para o plantio direto na palhada, é isso? Sim, sim. Olha, e acho que tem vários fatores que a gente tem que discutir aqui, muito claro e abertamente, como se fosse, né, um campo de pesquisas. O Paiaguás é um capim para diversificação. E vou aproveitar, inclusive, a conversa de vocês dois aqui. Nós temos períodos distintos no ano, e o animal continua tendo as mesmas necessidades nutricionais. Sim. E temos também solos de diferenças, né? Os solos de diferenças fertilidades. E talvez a diversificação de capins também seja algo fundamental na pecuária. E o Paiaguás, ele se adapta muito bem a uma época do ano onde é o período mais seco. Só que não é um capim resistente a algumas pragas, como por exemplo a cigarrinha, né, Rodrigo? Na verdade, os testes com a Paiaguás, com referência à resistência às cigarrinhas, tem que ser dito uma coisa. Quando a gente fala em cigarrinhas típicas de pastagens, que são aquelas cigarrinhas menores, que é a D8 e a Notosulia, né, ele se mostrou de tolerância mediana a alta. A mediana alta. Tá, mediano a alto. Não é um marandu, não é um piatã, mas de mediana a alta. Agora, o grande problema é que hoje nós temos uma espécie nova de cigarrinha que vem também atacando as pastagens, que é a marra-narva. Essa marra-narva é um problema muito sério, porque é uma cigarrinha de cana. E se ela causa dano em cana, que é um material de grande porte, você imagina o que ela pode fazer num capim, que é um material de pequeno porte. Então, isso é bom que se diga, mas é que, na verdade, a gente está tendo, no contexto produtivo, um problema geral de deslocamento de uma praga que não era
normalmente associada a capim, e sim a cana. Tá certo? Isso é mais comum e mais frequente no norte do país. Tá? Então, nós temos alguns casos esporádicos no estado de marra-narva. Aqui no Mato Grosso do Sul. Inclusive no Mato Grosso do Sul. Nós temos mais comum no Tocantins, no norte do Mato Grosso, no Pará, isso a gente tem com uma certa frequência. Já para aqui no nosso estado, essa cigarrinha começou a vir com uma certa frequência nos últimos anos. Tá? Então, essas cigarrinhas típicas, você pode ter algum grau de infestação, mas você não teria grandes problemas, tá? Com relação ao paiaguás. Né? Então, muitas vezes a pessoa pode ver um dano muito pesado, mas é importante que ele veja e tente identificar que tipo de cigarrinha que efetivamente está atacando ali. Por exemplo, a marra-narva, Rodrigo, posso estar errado, ela vai praticamente atacar todas as cultivares, ela não vai selecionar ninguém. Todas as forrageiras, todas as forrageiras hoje comerciais de mercado, a marra-narva, como falou, ela ataca a cana. Então, o próprio marandu, o próprio piatã, mombaça, tanzânia, qualquer você cultivar, vai ter problema. É uma praga muito severa. Né? E agora nós estamos conseguindo fazer o pessoal da entomologia da Embrapa tem conseguido agora reproduzir essa marra-narva, agora vamos começar a busca de matérias resistentes, inclusive a esses materiais. Então, numa escala aí de médio prazo, médio e longo prazo, bem provável que nós consigamos materiais que apresentem já resistência com relação a essa marra-narva. Bom, a gente pode destacar, talvez a gente pudesse resumir um pouquinho as vantagens do paiaguás. Claro que a gente está falando de modo geral, de características do capim-paiaguás, mas o produtor rural, ele quer justamente saber algumas respostas pontuais, né, sobre o paiaguás. Quanto tem de proteína, quanto que meu gado ganha de peso? Eu não sei se foi feita pesquisa nesse sentido, de ganho de peso animal, de terminação, ou como que vocês fizeram a pesquisa. Você poderia narrar para a gente, né, nesse período de 8 anos de pesquisa do paiaguás, o que vocês verificaram naquilo que o produtor mais quer saber? Né, adaptação do paiaguás, resistência a pragas, ganho de peso animal. Você tem esse levantamento aí? Todos os materiais que nós lançamos, nós saímos aí desde de um canteirinho até chegar em áreas para avaliação de pastejo. Então, a gente tem um histórico disso, nós não temos muitos problemas com o paiaguás com relação a doenças, tá? Talvez alguma coisa com produção de sementes, mas é muito pontual, não teríamos problema. Nós temos essa questão da cigarrinha, da marra-narva, que seria um problema que deve ser pensado. E com relação ao que, na verdade, o que o produtor realmente necessita de informação, ele é um material bastante produtivo. É importante que se diga que a produção durante o período seco, gente, não é que seu capim vai crescer absurdamente durante o período seco. Tá? É que ele mantém o seu valor nutricional durante o período seco. É isso que é importante. E ele mantém uma boa proporção de folhas durante esta época. Tá? Então não adianta um produtor chegar, pegar o paiaguás e no meio de julho, por exemplo, vedar o pasto achando que ele vai ter uma rebrota absurda. Não, porque nós não temos as condições favoráveis ao crescimento da planta. Então nós temos que fazer um trabalho de início de estação seca, antes um pouquinho da estação seca, no final de estação chuvosa, começar a fazer algum tipo de trabalho, como um pouquinho de vedação, segurar um pasto, e aí sim usar o paiaguás. E quando você faz algumas alternativas de manejo, você vê que realmente ele responde, em termos de ganho de peso, superior aos outros materiais que nós testamos. Tanto o Charaes quanto o BRS Piatã, ele foi superior no que se refere a ganho individual. Né? Para você ter uma ideia aí, enquanto nós tínhamos ganhos de peso da ordem de 280 gramas, cabeça dia, durante o período seco para o paiaguás, nós tínhamos em torno de 160, 170 para o piatã. Isso sem suplementação, né? Somente com sal mineral. Então, é uma vantagem, uma diferença que realmente é bastante expressiva. Com certeza. Daniel? É bem significativo, Éder. É importante frisar o seguinte, que o Rodrigo é o papa do manejo de pastagem, né? Conhece muito, sabe muito, consegue identificar essas vantagens. E é muito importante, lógico, o produtor não precisa ser nenhum pesquisador, mas precisa saber dessas informações. Não adianta vedar uma pastagem ou manejar uma pastagem, por exemplo, um pânico para o período de inverno. São características, o produtor tem que entender qual que é a melhor capim, quais são as características que eu tenho que pensar para um capim para eu usar ele no inverno. São isso que o Rodrigo falou, uma relação folha-caule maior, ou seja, ter mais folha do que caule, que é o caso do paiaguás, que é o caso do piatã. São cultivares
mais adaptados para essa condição, que vão manter essas qualidades durante o período de inverno. Já o Mombasa, já o Tanzânia, o próprio Zuri, lançado recentemente, são capins de alta produção para serem utilizados com maior intensidade no período do verão. Não adianta manejar ou vedar um capim, um pânico, por exemplo, para usar no inverno. Então é muito importante que o produtor fique atento a essas questões. E mais uma coisa, Rodrigo, com relação a tipo de solo, solos úmidos, solos mal drenados, que a gente chama, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem a região do Pantanal, aí, outras regiões no Brasil, que também, às vezes, tem solos que são mal drenados. Como que o Paiaguá se caracteriza, se produz, se adapta nessa condição? Aproveitar, já que você também tem suas curiosidades, aproveitar e convidar o telespectador, se quiser perguntar, é só ligar para a gente. Liga, faça a pergunta para o Rodrigo Amorim sobre as suas dúvidas quanto ao capim Paiaguá. Os telefones estão no vídeo, você pode ligar e as perguntas vão chegar para a gente aqui. Deixa o seu nome e a sua pergunta, a gente aproveita aqui a participação do Rodrigo Amorim. Inclusive, quero aproveitar e agradecer, viu, Rodrigo, a sua disposição de vir aqui, falar com o produtor, porque o programa que você está fazendo não é para a gente, não. É para o produtor rural, que é a função da Embrapa, de todas as Embrapas, que é levar tecnologia. Não importa o meio, importa que a informação chegue. Se quiser responder a pergunta do Daniel, fica à vontade. Daniel, o seguinte, com relação a áreas mal drenadas, áreas com problemas de encharcamento de solo, típico do norte do país, em alguns locais, como o Acre, nosso próprio Pantanal, na verdade, cultivares de brisanta são bastante sensíveis a isso. Então, a gente não recomenda materiais como brisanta para essas áreas. É até um certo problema. Por isso que muitas vezes no Pantanal se mistura um pouco de umidícola com braquiarão, para você ir com o tempo a umidícola tomar conta. E respondendo, eu acho assim, nós temos opções para trabalhar nessas áreas, como as umidícolas, como o lhaneiro, que são importantes e do ponto de vista, na verdade, de diversificação mesmo. A gente bate nessa tecla de quem tem muitas vezes não tem nenhum, né? Porque se você tem um problema, você, com esse material, você não tem outra opção. Então, nós colocamos que quanto mais materiais forrageiros você tenha dentro da propriedade, lógico, respeitando as exigências de cada material, mais chance de você ter sucesso nesse empreendimento, né? Já que é uma coisa que é bastante importante, até nossas áreas relativamente grandes, temos uma variação muito grande de solo, temos uma variação muito grande de topografia, que nos permite fazer, sim, o planejamento e escolher pontualmente cada material forrageiro dentro da propriedade. Então, hoje, do que a Embrapa tem de mais novo e também segue bastante essa característica de melhor qualidade, melhor relação folha-caule, e também resolve um pouco do problema no inverno, o BRS Tupi seria a opção de momento para as áreas mal drenadas, áreas encharcadas. A BRS Tupi nós lançamos aí há 3 anos, né? É um bom material para isso também, é um material, quando comparado com a comum, um pouco mais agressivo, que responde um pouquinho mais às condições de solo. É um material que, depois de uns 3 anos de avaliação com relação a manejo especificamente, é um material que a gente entende que ele, se você tiver uma condição de estresse por alagamento, que é o caso dessas áreas alagadas, mas tiver um grau de fertilidade um pouquinho melhor, ela responde muito bem quando comparado com a comum. Bom, é claro que o programa de hoje é sobre o capim Paiaguás, mas o Daniel aproveitou para falar, como nós falamos aqui em solos mal drenados, nós aproveitamos para falar também desse lançamento aqui da Embrapa Gadicote, que é o BRS Tupi, que é uma umidícola, uma braquiária umidícola para solos mal drenados, tá certo? A Embrapa, ela desenvolveu ao longo desses últimos 10 anos, talvez 4 ou 5 cultivares, né? Quatro, né? O Piatã, o Zuri, o Paiaguás e o Tupi, que a gente está mostrando aí para os amigos, que é uma braquiária umidícola para solos mal drenados. Embora o programa de hoje, dedicado para o Paiaguás. No próximo programa vamos falar de uma outra cultivar lançada também pela Embrapa, que é o Zuri. Olha aqui o Zuri, olha, esse aqui é um pânico máximo. Mostra aqui o outro folheto do Zuri, da Embrapa. Inclusive, nesta safra agora de semente, Daniel, 2014, 2015, teremos semente já desses cultivares? Temos todos, Éder. O Piatã, que o produtor já conhece. O produtor também na Gerpass vai encontrar o Tupi, o BRS Paiaguás, o BRS Zuri, todas essas opções
lançadas pela Embrapa Gado de Corte, a Germipasto tem à disposição dos produtores rurais. E o rurais. Piatã está na promoção fantástica, Sim, né? o Piatã... Hoje é o último dia da promoção do Piatã. Você pode ganhar uma VDTEC 190 adquirindo capim Piatã. Aí você me pergunta, mas como assim eu posso ganhar uma VDTEC 190 comprando capim Piatã? Fácil, fácil, mole, mole. Você vai... Aí, tá aí, compre e ganhe. Você vai adquirir 2.500 quilos do capim Piatã incrustado. Ganha na hora a VDTEC 190. Olha aqui a VDTEC, ó. Vai ganhar na hora a VDTEC 190. Ou ainda, você pode adquirir 1.500 quilos do capim Piatã puro, que é o 74% de IVC, e vai ganhar também a VDTEC 190, viu? É um presentaço para você. Só que essa promoção termina hoje, porque nós começamos ela um pouquinho antes da Copa do Mundo, que está sendo realizada este ano no Brasil. E a campeã a gente não sabe quem vai ser ainda, talvez a Alemanha, talvez a Argentina, para quem... o Rodrigo disse que amém, né? Alemanha. Ele é alemão Alemanha. desde criancinha. Alemanha, desde criancinha. Não tem importância não. Aqui ninguém perde, viu? Não. No programa aqui ninguém perde. Aqui todo mundo ganha se comprar o capim Piatã. E tem uma outra promoção, que se quem não quiser comprar e ganhar, por uma questão de quantidade de sementes ou questão de valores, a Germipasto tem uma outra promoção, que é aquela do sorteio. São 2 VDTECs sorteadas, 2. Inclusive o sorteio será agora, próxima semana, né? Exato. Próxima semana o sorteio da VDTEC 190. Então tem que ligar agora na Germipasto, aproveitar a promoção, onde você vai comprar R$1.000 quilos em sementes. Não, R$1.000, a cada né? R$1.000 em compra. Explica aí, Daniel. Exatamente, Ed. Então, independente da cultivar, independente da apresentação que o produtor precisa dentro da propriedade, precisa de marandu, precisa de mombaça, da umidica, do tupi, qualquer cultivar, a cada R$1.000 em compra, o produtor vai concorrer com um cupom, vai gerar um cupom e vai concorrer a 2 VDTECs. Então, são 2 sorteios? Um sorteio são 2 só sorteios. O primeiro que de quê? Vai ser início de agosto. Início de agosto. Depois em setembro, né, tem o outro sorteio. Segundo sorteio. Então, são 2 chances. Qualquer cultivar, qualquer apresentação. R$1.000 em sementes. A cada R$1.000. Certo? A cada R$1.000 em sementes, você vai concorrer aí a VDTEC 190. São 2, né, que você vai concorrer a VDTEC 190. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar um vídeo de um cliente satisfeito de Germipasto, né, o Elias Palagiotis, da Fazenda Atlântida. É um cliente satisfeito de Germipasto. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Sou pecuarista na região de Corguinho, estou há 25 anos na pecuária e sou cliente da Germipasto há 8 anos, com um índice de satisfação muito alto, principalmente pelo suporte técnico dado pelas pessoas que trabalham na empresa, né? Principalmente o pós-venda, suporte de trocar ideias, ir ao campo, né? Para a gente trocar ideias no sentido de regulagem da máquina. Então estou muito satisfeito. E plantando esse ano o braquiarão, uma semente pura, nós compramos esse ano, repetindo a última compra, pelo grau de satisfação da pureza da semente e da qualidade da semente, com um grau de satisfação muito grande. E aproveitando para indicar aos amigos invernistas, pecuaristas da região, que a Germipasto trabalha com qualidade. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. É tão bom ouvir isso, né, Daniel? Bacana, demonstra como o cliente acabou de falar, 8 anos já que compra, tem a opção de discutir, escolher a melhor cultivar, é muito importante. Nós estamos com um técnico aqui que pode falar melhor sobre isso, mas assim, escolher corretamente a cultivar é fundamental e é custo zero, Éder. São custos que o produtor tem na hora de buscar informação na Embrapa, instituições de pesquisa, na própria Germipasto, escolher corretamente o capim, evitar de ter que reformar uma área por escolher errado um capim que vai durar 2, 3 anos apenas, é muito importante para que a pecuária consiga se desenvolver. Então, de forma antecipada, buscar um técnico de acordo com as necessidades que o produtor tem, com o nível de investimento, o que ele quer fazer dentro da propriedade, escolher o capim. E hoje, como o Rodrigo falou, nós temos várias opções de forrageiras.
o leque está cada vez maior. O BR Piatã, eu participei de quando lançou, o produtor ficava um pouco receoso ainda. Será que esse capim foi testado? Será que esse capim vai funcionar? E hoje a gente vê, dentro da Germipasto é o segundo capim, ele só perde para o Marandu. O Marandu realmente é a bola da vez ainda, tem mais de 30 anos e realmente é um capim muito versátil. E o Piatã é o segundo. Com certeza, Paiaguás, Zura, esses novos lançamentos já vão aproveitar muito o caminho trilhado pelo Piatã e essa dificuldade que o produtor tem, esse receio que o produtor tinha na hora de utilizar e com certeza vão ter bons resultados. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para você. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu quando faço alguma coisa que está diretamente assim, afetando as pessoas no sentido de contribuir, tá? Construtivista. Eu fico muito feliz com aquilo que eu realizo. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para o pesquisador agora. Qual a sua satisfação pessoal quando você vê uma cultivar que você desenvolveu ou ajudou a desenvolver, está fazendo benefício, está trazendo benefício para a pecuária brasileira e muitas vezes mundial, porque a carne que é produzida aqui vai embora para outros países. Qual a sua satisfação pessoal enquanto você percebe que você fez algo que contribuiu? Só um detalhe. Não só a carne, Éder, o capim que o Rodrigo ajudou a desenvolver, a Germipasto exporta. Então também vai para outros países. Já tem relatos de África. Então, mas pessoalmente, o que você sente, Rodrigo? Olha, satisfação sua? É uma satisfação muito grande, porque é é parte de um trabalho que realmente demora e que quando sai isso para o mercado com uma certeza de que vai dar certo, nós ficamos muito contentes e eu acho assim, é parte do nosso trabalho. É para isso que nós estamos trabalhando, é para colocar materiais bons no mercado. E o que eu acho mais legal é quando você vê na televisão, às vezes está um material que você fez. Poxa, eu que fiz isso, a gente contribuí, né? Eu avaliei esse capim por tanto tempo, eu sei como é que ele funciona, porque tem épocas que... É prazeroso para você, não? Muito. Assim, a gente também orienta muito alunos também de pós-graduação e muitas vezes, por exemplo, o Tupi mesmo, a gente fez um screening dele, assim, de tudo que se dava para pensar em termos de crescimento dele. E a gente começava a descobrir coisas interessantes e que, na verdade, fomenta mais você querer saber um pouco mais. Então, é uma coisa muito interessante. Então, quando a gente vê um material que está no mercado, que nós ajudamos a desenvolver, é uma satisfação imensa, uma coisa absurda. A pesquisa é algo fantástico, né, Daniel? Pesquisar é algo que muda o mundo. E a gente fica um pouco chateado porque o Brasil é um país de poucas pesquisas no setor agropecuário, sabia disso? Em especial agricultura, viu, gente? Eu não quero ofender vocês, não é bem isso, não. Mas esse ano, nós tivemos lá em Ribeirão Preto, na AgriShow, e foi lançado um prêmio AgriShow de pesquisas. Por quê? O Brasil é um país que produz poucas pesquisas na área agrícola. Se você comparar com outros países, o Brasil produz ínfimo a quantidade de pesquisas. E a gente tem gente boa, não é isso que eu quero dizer. A gente tem gente boa no Brasil, o que precisa é de fomento à pesquisa. E aí nós temos a Unipasto, que na verdade foi uma grande parceira, né, para a Embrapa, né, Rodrigo? Em fomentar, ajudar vocês a contribuir financeiramente, porque para fazer pesquisa demanda custo, tem que ter dinheiro. E boa parte daquilo que você compra em sementes da Germipasto e de outras empresas que são parceiras na Unipasto, né, as empresas pegam um percentual, um valor dessa semente que você, produtor, adquire, então você também contribui para essa pesquisa e investe na Embrapa, né, nos pesquisadores para fomentar novos cultivares. E exemplo, a gente está falando aqui hoje do Paiaguás. Exato, Éder. E o produtor é o principal, é o mais interessado. Então, com certeza, ele quer novas cultivares, ele quer resolver o problema, quer situações diferentes. E para isso, a Germipasto paga royalties para a Embrapa, como o Rodrigo falou, está lá 24 horas por dia, com os materiais no campo, pesquisando, buscando alternativas, buscando essas recomendações, além das características dos capins, o que ele faz, como é o tipo de crescimento, e recomendar como o produtor deve utilizar, qual a melhor situação, qual a melhor condição para aquele capim, e isso é muito importante, como eu falei anteriormente, escolher corretamente o capim, manejar corretamente o capim é custo zero, então é muito importante o produtor buscar. Eu sei que é difícil, tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, tem ano que nós temos geada, tem ano que não tem, então isso dificulta já de antemão o trabalho dentro das propriedades, dentro da fazenda, de manejar um capim. Verdade. Mas para isso precisa pegar o know-how que a Embrapa tem, o Dinapec serve muito para isso, para ter base,
Qual a altura de entrada, qual a altura de saída, como manejar esse capim, qual que é o melhor capim para eu usar na seca, vedado, qual que é o capim que eu tenho que intensificar no período das águas. Inclusive, quero aproveitar e propor aqui para a nossa produção do programa, fazer pelo menos uma reportagem com o Rodrigo lá na Embrapa, lá no campo mesmo, porque ficar no estúdio falando é muito fácil, o bom é ir para o campo mesmo, claro, né? Pôr a mão na braquiária, né, Rodrigo? Claro, vamos combinar a gente ir lá na Embrapa um dia, fazer uma sim. matéria com você, bem bacana, bem técnica mesmo, explicando para o produtor entrada e saída dos animais, a altura. É muito importante. Vamos fazer isso, Daniel? A Embrapa tem, com certeza o Rodrigo ajudou, uma régua, né, de altura, de manejo. Isso é fundamental para que o capim tenha persistência. Posso te interromper? Pode. Está chegando pergunta agora do produtor. O produtor passa para cá a pergunta, pode falar. O produtor é prioridade é dele. Vamos lá. João Luiz Gomes, da onde? Pedro Gomes, aqui no Mato Grosso do Sul, quer saber sobre... por que na fazenda dele está tendo a infestação de cupim em toda a sua pastagem, cupim de cabeça vermelha. E também, se o paiaguá vai bem em solo de baixa fertilidade ou... baixa e média fertilidade. Bom, você entendeu aí. Como que é o nome dele, mais uma vez? Seu João, João Luiz Gomes, de Pedro Gomes, aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, na verdade, a presença de cupins provavelmente já é um indício de que essa pastagem já está com algum processo de degradação, está com algum tipo de problema e que deve ser corrigido. Muitas vezes a presença de cupins nos dá essa informação e que... Tá. Como é que corrige, então, esse solo? Olha, aí nós temos que fazer um diagnóstico, temos que trabalhar, dependendo do grau de degradação, nós poderíamos pensar em reforma, né? Começar praticamente do zero, começar de novo, replantar, mas aí corrigindo o solo, fazendo uma análise de solo, porque não adianta o produtor falar, o que eu aplico? A gente, muitas vezes, por uma simples falta de uma análise de solo... Tem que ir para o laboratório. Tem que ir para o laboratório. É igual ser humano, está doente, tira o sangue e leva para o laboratório para saber qual remédio vai tomar. Isso é uma diferença que, com análise de solo, eu posso recomendar mais ou menos, e muitas vezes o produtor pode sair no prejuízo por eu fazer uma recomendação geral que às vezes não precisa. Então é importante que ele faça uma análise de solo para isso. Tá certo. O solo dele lá de baixa e média fertilidade. Paraguai vai bem no solo? Paiaguá se adapta bem a solos de média fertilidade. Baixa fertilidade nós não recomendamos. O que seria um solo de média fertilidade? Seria uma saturação de base em torno de 35%, 40%, um teor de fósforo que, dependendo do teor de argila do solo, como em Pedro Gomes, eu acredito que ele esteja numa área de solos mais arenosos. Tá. Então, um teor acima de 8 O que é bom para lá, então? Se o paiaguá só vai acima de média, né, fertilidade, para ele, o que a gente põe na baixa fertilidade? Mas ele pode, como o Rodrigo falou, fazendo a análise, ele pode corrigir o solo. Tá certo. É perfeito. Corrige e pode utilizar o paiaguá, é isso? A rigor, dependendo com restrições, alguns casos de um problema que não de fertilidade, mas de drenagem, por exemplo, ou topografia, nós colocamos alguns limites de uso. Por exemplo, você não vai colocar um material de crescimento muito cespitoso, muito ereto, como um Mombasa e um Tanzânia, numa área muito declivosa. Tá? E não vamos colocar nenhuma brisanta numa área encharcada. Agora, com relação à fertilidade, a pessoa pode trabalhar esse solo, pode trabalhar a fertilidade e colocar o paiaguás ou outro material. Bom, agora os telefones começaram a tocar e todo mundo está perguntando. E eu quero agradecer ao pecuarista, ao produtor rural, ao agricultor que está ligando. E fica feito o convite. Pode continuar ligando, aproveitando aqui a presença do Rodrigo Amorim, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Agrônomo, está falando aqui sobre o paiaguás, lançamento da Embrapa, com a Unipasto e as empresas que são envolvidas no processo de fomento à pesquisa, nas empresas sementeiras. Inclusive, no próximo programa, vamos falar de uma outra cultivar lançada pela Embrapa, que é o Zuri, viu? É o nosso assunto no próximo programa. Hoje é o paiaguás e no próximo o Rodrigo vai continuar conosco para falar sobre o Zuri. Bom, tem mais uma pergunta aí, chegando lá de Minas Gerais. Qual é o nome dele? Antônio Lima, Abaeté, Minas Gerais. Entendi, tranquilo. Rodrigo, o senhor Antônio Lima, lá de Abaeté, Minas Gerais, quer saber se o paiaguás já foi testado também em Minas Gerais. Olha, Antônio, o paiaguás, até o momento, ele foi testado no que nós chamamos de bioma cerrado. Eu não sei se a Abaeté está contemplado nesse bioma, mas a nossa recomendação é, todo o bioma cerrado, para todo o bioma cerrado, esse material foi indicado. Nós não fizemos nenhuma avaliação com relação a desempenho, tá? Desempenho animal, produtividade. Porque a Embrapa Gado de Leite, que é a Coronel Pacheco, tem esse material fazendo alguns outros testes, mas não a parte ainda de produção animal.
A gente podia até, o senhor Antônio Lima, se quiser, testar junto com a gente, né, Daniel? Seria uma opção. Fantástico, uma opção, né? Trabalhar junto com um produtor rural, testando aí o Paiaguás na região dele. Aí ele pode, inclusive, né, ajudar a gente a relatar essas informações para outros produtores, não só da região dele, como de outras regiões do Brasil. Como o Brasil é grande, as condições são, pensando em Minas, né, muito semelhante à nossa situação, a Goiás. Então, possivelmente, o Paiaguás vai se adaptar e, como o Rodrigo falou, é muito importante fazer esse diagnóstico, ter as informações do que o produtor, qual é o tipo de solo, como que está a fertilidade desse solo, quais são as necessidades do produtor, quanto ele quer produzir, como ele quer produzir, para aí sim poder recomendar corretamente. Numa condição de solo, mesmo de baixa fertilidade, hoje, o produtor pode corrigir e, inclusive, usar Zuri, por exemplo, se ele recuperar, fazer adubação, trabalhar, ajustar manejo para aquela condição, não há empecilho. O que precisa, Éder? O que precisa é esse diagnóstico e essa orientação. Qual a quantidade de calcário, qual a quantidade de adubo, o que precisa fazer e como manejar aquele capim mesmo naquela condição. É o mesmo caso de soja hoje plantada em áreas de 3%, 4% de argila, onde há 20 anos atrás não se pensava de maneira alguma. Porém, corrigiu a fertilidade, tem palha no solo e aí consegue produzir. E já falando nisso, Éder, é importante aproveitar o Rodrigo e comentar o seguinte. Então, nós dissemos aí anteriormente que o Paiaguás é um capim de dupla aptidão, pode ser usado na agricultura. Como que ele pode ser usado, Rodrigo? Será que o Paiaguás vai substituir a rosiziense? Eu vi na Embrapa, né? Pesquisadores, pessoal dizendo isso aí, que se adapta bem por questão de porte, é um porte mais baixo, não atrapalha o milho. E como que é, de repente, o Paiaguás numa situação dessa, com uma fertilidade maior, um solo já corrigido, um solo de alta produtividade, pensando na agricultura? Olha, ele é um material que tem uma excelente cobertura de solo, uma produção de palha fantástico. Não sei se ele vai substituir os rosizienses, até porque existem nichos específicos para cada um. Quem quer trabalhar, quem normalmente tem trabalhado somente com palha, eu acredito que continue usando os rosizienses por facilidade de dessecação. Mas quem tem um sistema mais integrado, que vai usar o capim em determinada época, eu acho que o Paiaguás é um material que tem uma grande vantagem, que é justamente isso, aquele bom desempenho na seca. Então você sai de uma cultura consorciada de Paiaguás com o milho, você vai entrar durante o período seco com um material com uma quantidade de massa fantástica, e o que a gente percebeu, inclusive nas avaliações que nós fizemos sem integração, um pasto de primeiro ano com o Paiaguás, nós conseguimos da ordem de 450 gramas cabeça dia, sem nenhum tipo de suplemento, só com sal mineral. Então, muitas vezes, estrategicamente, um pasto de Paiaguás de 1 ano e meio em sistema de integração lavoura-pecuária seria perfeitamente possível e até desejável, não? Inclusive, vocês têm uma tabela que vocês divulgam do Paiaguás, o ganho médio diário do animal dia, né? Uhum. Nas águas e na seca, né? Nas águas, 650 gramas, é isso? Sim, aproximadamente. Na seca, 280. Uhum. E a taxa de lotação, vocês têm aqui 3,4 nas águas, é isso mesmo? Alto, né? É isso mesmo, Rodrigo? É isso aí. E na seca, 1,5 também, eu acho que é alto para a média brasileira. Para a média brasileira, 0,8 praticamente, ele é alto. Né? Desde que se respeite fertilidade, se faça um bom manejo, você consegue esses valores, tá? Pasto de primeiro ano é pasto de primeiro ano. A gente não discute que muitas vezes... Mas essas médias aqui são... São médias... de primeiro ano? Do Paiaguás, isso é média de 3 anos. Ah, de 3 anos? Média de 3 anos. 3 anos, né? Tá chegando mais perguntas aí? Pode passar para cá, pode falar. Josafá Vieira, no sul do Piauí. Quer saber se o Paiaguás é bom no consórcio com milho. Inclusive, na matéria que nós fizemos lá na Dinapec, mostramos isso, né? O consórcio do milho com o Paiaguás. Mas o Rodrigo pode acrescentar um pouco mais de informações. Não, ele é um material que perfeitamente tem uma interação muito boa com o milho, não temos problema de competição, como o Daniel falou. É um material tranquilo que se pode trabalhar dentro do sistema de integração. Tranquilamente. Não haveria problema, não. Vai muito bem. Vai bem. Vai muito bem. Inclusive, tem imagem aí daquela do milho com o Paiaguás? Tenta localizar aquelas imagens do milho com o Paiaguás, e a gente mostra para o senhor Josafá. Olha aí, ó, consórcio do milho com o Paiaguás. Olha como fica bonito, hein?
beneficia os dois, tanto o milho, né, quanto a gramínea, embora o milho também é uma gramínea, né? E a gente pode, inclusive, falar sobre um pouco mais do Paiaguás. Daniel, você quer complementar alguma coisa? Não, é isso que o Rodrigo falou. Ele reúne essas características de porte, uma relação folha-caule mais interessante, ou seja, apresenta qualidade para o animal, que é muito importante. E essas informações, Éder, sempre respeitando o que o Rodrigo disse, fertilidade e manejo. Então não adianta o produtor esperar que o capim venha fazer algum milagre, ele precisa dar condição para o capim. É necessário ajustar manejo, é necessário repor nutriente, é necessário corrigir o solo. Como o produtor de Pedro Gomes, eu tenho cupins, é um indício de baixa fertilidade. É necessário, sim, fazer a correção. Outra situação, a Germpast disponibiliza aos produtores sementes tratadas com inseticida para corrigir, para resolver também esse problema de cupim e formiga. Então, hoje, tecnologia existe. Manejo está muito bem discutido pela Embrapa. Então, falta só isso, buscar essas informações, encontrar tecnologia. As informações. E existe, tem como melhorar muito a pecuária. E tem que, não adianta ser ouvinte, né? Tem que ser praticante. Exato. Só ouvir, não praticar não resolve nada. Deixa eu contribuir aqui para o senhor Josafá, lá do sul do Piauí. Eu vou até aproveitar aqui esse folheto, né, que o Rodrigo trouxe para a gente, o folheto que traz características do capim BRS Paiaguás, que é uma braquiária brisanta. E olha só aqui o texto, e está muito explicativo aqui, está muito bom esse material técnico da Embrapa. Olha, os pastos do BRS Paiaguás apresentam um bom controle de invasoras sob pastejo mais intensivo. Na integração lavoura-pecuária, é de difícil utilização com o milho, não, é de fácil, né, que difícil. É de fácil utilização com o milho, safrinha, para a produção de forragem de outono e inverno e ou palhada para plantio direto. Sua dessecação requer baixas doses de glifosato. É isso, Rodrigo? Foi um estudo feito pela Embrapa Pecuária Oeste, né, lá em Dourados, que desenvolveu essa parte do Paiaguás com a integração lavoura-pecuária, né? Foi um estudo feito lá em Dourados e comprovou isso. E esse folder, se o produtor tiver interesse, ele pode buscar no próprio site da Embrapa, tem a versão dele digitalizada e o produtor pode ter acesso aí. Inclusive no nosso site também tem informação, tem... O Rodrigo fez um comentário no início do programa, dizendo que muitos produtores, quando chegam na Embrapa, olham o Paiaguás e param, né? Fica perguntando o que é. A gente costuma dizer que o Paiaguás, como uma rusizência em algumas situações, mas o Paiaguás, você olha o capim, parece dar vontade de... ele é muito macio, é essa relação folha-caule que responde... Deixa eu aproveitar então esse seu comentário de que o capim é macio. Olha, eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos os produtores que estão ligando nesse momento e já me disseram que não vai dar para responder ou passar todas as perguntas para vocês que estão chegando nesse momento, tá certo? E eu quero aproveitar aqui o convite para que você assista o próximo programa, né, na próxima semana, quando vamos falar de uma outra cultivar, que é o Zuri. É uma outra cultivar lançada pela Embrapa. E a pergunta direcionada para você, o Benedito de Cacilândia, quer saber sobre... Nós não falamos sobre o teor de proteína do Paiaguás. Qual que é o teor de proteína do Paiaguás? Em torno de 9,5% nas condições de pastejo. Tá. É importante na que... seca, quanto? Porque na seca as variações até acabam sendo pequenas. No folder eu acredito que eu tenho um pouco de informação, mas não muda muita relação. É importante que o produtor tenha em mente que o teor de proteína por si só não é garantia de bom desempenho e ganho de peso. Não adianta o produtor achar que a proteína é a única e exclusivamente a qualidade do capim. Estrutura, manejo, digestibilidade são tão ou mais importantes quanto os teores de proteína de qualquer capim, não estou dizendo exclusivamente do Paiaguás. Tá? Basta ver que nós temos que equilibrar o ponto de vista do valor nutritivo e o ponto de vista de quantidade de forragem. Porque eu posso ter um Paiaguás ou qualquer outro material com 20% de proteína, mas com uma massa de 500 quilos por hectare, ou seja, uma rebrota muito pequenininha. Isso não comporta o animal. Ao passo que eu posso ter um Paiaguás com 4% de proteína, mas com um manejo inadequado, com 10 toneladas de matéria seca. Tá então, certo. o manejo é muito importante. Com certeza. Bom, vamos fazer o seguinte, o Benedito ainda complementa a pergunta dele, perguntando sobre o gado de leite. A gente fala aqui para pecuarista e não só gado de corte, fala para o produtor do gado de leite também. E ele quer saber se o Paiaguás é bom também para o gado de leite. Né? No que se refere, acho que aumento da produção leiteira, no ganho leiteiro. Eu acredito que se esse produtor já tem alguma braquiária brisanta dentro da propriedade,
eu acredito que ele vai ter desempenhos semelhantes, talvez até em termos de produção de leite durante o período seco, eu acredito que com a produção de carne você consiga um pouco mais. Mas já que ele falou em gado de leite, vamos convidar ele para a semana que vem para falar do Zuri, que aí eu acho que é um capim mais ideal para ele, adaptado, né? Bem dito para o senhor, então, semana que vem, próximo programa, capim Zuri. Inclusive, deixa eu fazer uma proposta aqui para vocês, tá? E para o Rodrigo também. Você que tem dúvidas, manda a sua pergunta para a gente, põe o nosso e-mail aí, germipasto@germipasto.com.br. Pode colocar também, nós temos vários e-mails, tá? Vários e-mails, mas manda para o germipasto@germipasto.com.br. Nós direcionamos as perguntas para o Daniel Giraim, para a equipe técnica da Germipasto e também para o Rodrigo Amorim, para nos ajudar a responder essas perguntas. Então, se você tem dúvidas, quer saber mais sobre o Paiaguás, manda a sua pergunta que a gente vai estar respondendo. Não dá tempo da gente responder todas as perguntas hoje. Infelizmente, gostaria de ter um programa só de pergunta e resposta. Aí era bom, né? O Brasil inteiro participando. Seria bom se o Brasil todo pudesse estar ao tempo todo ligando, perguntando, porque faz um programa fantástico, um programa bastante dinâmico. Bom, eu quero... Quem que é o cliente que ligou só para parabenizar? Luciano Pereira, de Paranaíba. Obrigado, Luciano. Um abração para você, viu? Luciano Pereira ligando só para parabenizar-nos. Obrigado, obrigado. Deixa eu falar rapidamente, antes de encerrar o programa, estamos encerrando o programa, eu quero mandar 2 abraços aqui. O Marcelo Martins, do sítio Santa Luzia, Carmo do Rio Claro, lá de Minas Gerais, é cliente do Nilson. Um abraço, né? Visitaram o site da Germipasto. O Rui Moreira de Paula, de Muriaé, lá em Minas Gerais, inclusive ele sugeriu o programa para que tivéssemos informações do capim Paiaguás. Ele mandou um e-mail para a gente solicitando, olha, eu queria ver um programa com informações sobre o capim Paiaguás. E eu quero fazer um convite para você, produtor rural, pecuarista, né? Qual que é o seu tamanho? Pequeno, médio, grande, não tem importância não. Manda para a gente uma sugestão de programa, de pauta, a gente busca um pesquisador ou vai para o campo fazer uma matéria para tirar a sua dúvida. O programa é teu, viu, produtor? Manda para a gente aqui, ou liga, olha, eu queria ver um programa dedicado ao gado de leite. A gente vai lá, faz um programa dedicado às cultivares para o gado leiteiro. Eu quero saber para cabrito, para, sei lá, para bode, o que você quiser saber, a gente vai fazer um programa especial para você, tá certo? Ou sobre cultivares. Eu quero saber sobre tal cultivar. O próximo programa da semana que vem vai ser sobre o Zuri. Então você é convidado para acompanhar informações sobre esse pânico máximo Zuri. Bom, antes de encerrar o programa, eu acho que a gente não respondeu tudo sobre o Paiaguás. Tem muita dúvida ainda, tem muita informação, não dá tempo em 1 hora para a gente falar tudo. Eu quero convidar o produtor rural, primeiro, entre em contato com a Embrapa Gado de Corte. Tem o telefone da Embrapa aí, Rodrigo? Põe para mim. O telefone da Embrapa Gado de Corte, para quem tem dúvidas, quiser conversar com a Embrapa sobre essas tecnologias colocadas à disposição. Se não tiver o telefone, eu passo. Não tem importância não. Tem aí não? Ou o Rodrigo passa para a gente o telefone geral da Embrapa. Qual que é o telefone geral da Embrapa? 3368. 67, né? 67, 3368, 2000. Facinho demais. 3368, 2000. 67 é o telefone geral da Embrapa Gado de Corte para você saber mais sobre as cultivares lançadas pela Embrapa em conjunto com a Unipasto, tá certo? Tá no site aí? Tá no site, tá no vídeo, tá no site não. O site tá no vídeo, tá certo? Tá aí www.cnpgc.embrapa.br, tá certo? É BR, não tem como, não tem nada, é .br. O telefone é 6733682120, é o telefone da assessoria de comunicação, certo? E tem o telefone geral que é o 2000, 2000. Bom, antes de encerrar o programa, deixa eu falar aqui, para finalizar a campanha do Compre e Ganhe, é o último dia do Compre e Ganhe. Hoje é a sua última chance de adquirir o capim Piatã, 2.500 quilos, o capim Piatã incrustado, para ganhar a VDTEC. Comprou, ganhou, não é sorteio. Liga agora, adquira 2.500 quilos do capim Piatã. E você não precisa retirar toda essa semente de uma vez só, não. Comprou 2.500 quilos, pode tirar fracionado. Pode retirar da Germipasto fracionado, Daniel? Pode, sim, Éder. Só para o produtor se orientar, 2.500 quilos de Piatã incrustado vai plantar em torno de 250 hectares. Então, o produtor pode tirar parte, eu vou formar apenas 100 hectares, vou formar 150 hectares. E vai lembrar o seguinte, Éder, pela possibilidade da VDTEC ir na frente do trator, fazer 2 operações em uma só, vai reduzir em torno de R$30 por hectare. 250 hectares vezes R$30, R$9.100. É essa economia que vai ter. Nosso tempo acabou. Olha, 1.500 quilos do capim Piatã, você também, puro, 74% de VC, você ganha VDTEC 190 também. Pega o telefone e liga agora. Bom, nós vamos voltar semana que vem, tá certo? Semana que vem para falar do Zuri.
Nossos convidados aqui, Daniel Diraimo e o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Rodrigo Amorim, vai falar sobre o capim Zuri também. Hoje foi o Paiaguás, semana que vem é o Zuri. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Daniel Diraimo. Obrigado, produtor rural, hein? Vai ligando para a Germe Pasto, 0800-647-0050 ou 6733896700. Nosso site também, germepasto.com.br. Tchau!